Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Vamos começar mais um Falaruna. E hoje traremos um assunto bastante polêmico. LGPD. Algumas pessoas estão colocando esse assunto meio que de lado, deixando para depois, mas a gente vai trazer um pouco ele aqui para vocês, exatamente para tirar algumas dúvidas, para esclarecer exatamente para esses desavisados que não estão ainda levando tão a sério a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Verona Calazan, especialista no assunto, vai bater um pouquinho desse papo com a gente para falar mais a respeito. Obrigada, Verona, pela participação. Priscila, eu que agradeço pelo convite. Vel, vamos lá. O que é, Verona? O que é, Verona, LGPD? Bem, como você mesmo disse, LGPD é a abreviação de Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei de 14 de agosto de 2018, porém ela só entrou em vigor em 2020 e é uma lei que visa proteger a privacidade de dados pessoais e a liberdade de expressão de pessoas, de clientes. Certo. A quem se aplica, né, essa lei? Essa lei se aplica a qualquer pessoa jurídica ou pessoa física que utilize dados pessoais de outras pessoas como fonte financeira, né, com interesse financeiro. O que seriam exatamente esses dados pessoais? Bem, dados pessoais pode ser qualquer informação que identifique uma pessoa. Então, pode ser que ela pode identificar uma pessoa diretamente, por exemplo, o meu nome me identifica diretamente, Verona, e meu RG me identifica diretamente, só existe esse RG ligado a mim, meu CPF, meu endereço me identificam diretamente, meu endereço completo. Porém, existem outros dados que também identificam a pessoa indiretamente, como, por exemplo, a minha profissão, a minha religião, meu status civil. Esses dados todos, por que indiretamente? Porque eu não vou saber identificar uma pessoa apenas com esse dado, porém esses dados todos casados podem identificar uma pessoa. Perfeito. Então eu posso não saber identificar uma pessoa com um endereço apenas, mas se eu sei uma parte de um endereço, a profissão dessa pessoa, uma parte do sobrenome, uma parte do nome dessa pessoa, eu posso conseguir chegar até ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que uma empresa, né, um empresário, ele tem que se preocupar com a LGPD? Por que a empresa dele tem que se adequar, né, a essa nova lei? Isso. Hoje nós vivemos um mundo extremamente conectado, virtual, digital, e nós trabalhamos com um volume muito grande de dados. Todas as empresas trabalham com dados, né? E dados pessoais, muitos dados pessoais. Não só dados pessoais de clientes, mas dados pessoais também de funcionários. A partir do momento em que nós compartilhamos esse dado em nuvem, em arquivos, em sistemas que são digitais, há uma probabilidade muito grande de ocorrer incidentes, de ocorrer, uma empresa ser hackeada, desses dados serem vazados. E isso coloca em risco a privacidade das pessoas que são clientes, né, da empresa, ou que são colaboradores, ou que trabalham para essa empresa. Então, o objetivo é evitar, é fazer com que essas empresas protejam os dados dessas pessoas que estão envolvidas. Isso está um pouco relacionado com aquela coisa da gente ter os nossos dados, sei lá, você de repente recebeu uma carta na sua casa, um e-mail na sua caixa de entrada, ou então a mensagem no seu celular, é por conta disso, para evitar que isso aconteça? Isso, para evitar que isso aconteça. A gente sabe que, infelizmente, existe dentro, né, desse meio digital a venda de dados pessoais. Sim. Essa venda de dados pessoais, ela já é vetada há muito tempo. Porém, né, o que as empresas costumavam fazer? Elas costumavam obter os seus dados pessoais de forma consentida, você dava esse dado para essa empresa, e a partir do momento que essa empresa ela tinha esse dado, ela se sentia à vontade para compartilhar esse dado com outras empresas. Então, por exemplo, eu sou uma construtora, eu tenho seus dados pessoais porque você comprou um imóvel comigo, e eu acho que eu tenho o direito de compartilhar esse seu dado com um arquiteto que é meu parceiro. Por ele ser meu parceiro, eu acho, bem, se a pessoa me deu os dados de livre e espontânea vontade, então eu posso compartilhar esse dado com o terceiro. A lei também entra nesse sentido como uma forma de dar transparência a essa questão de relações de dados. Então, se uma empresa ela compartilha seus dados com outras, ela precisa também informar isso a você. E você precisa não só dar o consentimento, como estar ciente de que isso acontece.
Eu espero que ela seja colocada, não seja levada a sério essa lei, porque é o que eu recebo de ligação por dia, senhor, já coloquei meu número já cadastrei na Anatel, então você pode imaginar, mas eu já recebo ligações diárias, já coloquei aplicativo. Gente, que loucura. Isso é uma situação extremamente chata. Nossa, demais. E que a lei também traz, né, isso em vigor, e ela diz que o titular de dados, que é a pessoa que tem esses dados, ele tem o direito de, a qualquer momento, pedir que os dados dele sejam eliminados da empresa. Ou seja, eu compro um apartamento e vou pedir lá para a empresa X, porque eu comprei, olha, eu não quero mais que você tenha acesso a nenhum dos meus dados, seria isso? Isso. Agora, isso não pode ser feito com todos os dados também. Existem alguns dados que são utilizados para a empresa com fim fiscal, por exemplo. Então, esses dados são de interesse da empresa para servir para a manutenção do serviço da empresa. Um apartamento, né? Então, a empresa não tem como te cobrar por isso. Claro. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Em relação a pontos positivos e negativos dessa adequação, quais seriam eles? Os pontos positivos são os que trazem mais transparência para essa relação, né, em como os seus dados são tratados, armazenados, coletados dentro da empresa. Isso, inclusive, para aquela iscazinha que faziam pra gente, né? Se você quer saber alguma coisa, coloca seu e-mail aqui, de repente a gente estava recebendo 1000 informações. Então serve para que isso fique claro, a intenção, a finalidade dessa coleta de dados. E um ponto negativo é que essa lei ainda precisa de alguns ajustes, né? Principalmente em relação à fiscalização. Sim. Então, é uma lei muito recente, né? Muito nova. Com certeza vai ter adaptações, porque precisa de uma proporcionalidade, inclusive de sanções entre as empresas, porque nem todas as empresas têm o mesmo tamanho, os mesmos requisitos, os mesmos aparatos para tratar esses dados e protegê-los. E também mais informação, inclusive, também para o consumidor, para que ele saiba, para a população, para que a população saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres também. Tem essa questão da multa, né, que o consumidor pode colocar, né, colocar a empresa na justiça por alguma questão, né, do vazamento dos dados dele. Como é que funciona mais ou menos isso? Isso. Porque esse é um risco que muitos empresários vão dizer, opa, vou pagar essa multa aí, né? Isso. A partir do momento em que seja caracterizado que a empresa está utilizando incorretamente o dado desse consumidor, esse consumidor ele pode entrar em contato. O primeiro passo nunca é processar diretamente, é entrar em contato com a empresa e pedir para que ela explique para ele como eles estão utilizando, como eles estão tratando os dados dessa pessoa. A empresa ela tem um tempo para responder para o consumidor e relatar como eles utilizam esses dados, para quê, qual finalidade, o que eles fazem com isso. E o consumidor, por sua vez, tem o direito de pedir que elimine esses dados, sendo que, né, não seja nenhum dado fiscal ou algum dado que possa impedir a realização do serviço da empresa, porque é de interesse da empresa realizar o serviço, assim como é interesse do consumidor receber o serviço ou o produto. E aí isso pode acontecer. Não ocorrendo isso, ou ocorrendo algum tipo de vazamento ou incidente de dado que seja comprovado em que a empresa não se resguardou e não teve o devido cuidado com a proteção de dados pessoais, aí sim essa empresa pode sofrer sanções. O que seriam essas sanções? Isso, a empresa pode pagar uma multa de até 2% do faturamento. Ui! Ou seja, e aí tem um limite de 50 milhões para essa multa, né? Então, se for uma empresa com faturamento alto, isso vai impactar diretamente o faturamento dela. Pelo amor de Deus. E também existem outros tipos de sanções, de punições, como, por exemplo, o bloqueio da gestão de dados. Então, são sanções que não envolvem diretamente a questão financeira, porém pode implicar indiretamente isso, porque a partir do momento em que uma empresa precisa de um sistema de dados, precisa trabalhar com dados de alguns clientes para executar o serviço ou para fazer a venda, ela também fica prejudicada. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Empresa que lida diretamente, B2B, né, empresa com empresa, ou B2C, que são as empresas que lidam diretamente com consumidores. No meu caso, eu sou muito mais empresa-empresa, né? Eu atendo muito mais pessoa jurídica. Eu tenho que me preocupar tanto quanto a empresa que trabalha diretamente com o consumidor final? Também tem que se preocupar com a LGPD, porém a proporção é diferente. Certo. Porque a pessoa pode pensar, né, mas é B2B, eu não lido com dados pessoais, eu só lido com dados empresariais e essa lei não se aplica a dados empresariais. Porém, a empresa tem funcionários.
tem colaboradores. E esses colaboradores e funcionários têm os seus dados pessoais. E esses dados são tratados pela empresa. Então, ela precisa ainda assim se comprometer nas relações trabalhistas com esse dado pessoal. Não espere a sanção bater na sua porta. Pelo amor de Deus, faça logo a sua adequação. E é interessante porque é bem interessante que essas coisas, muitas mudanças elas vão acontecendo e a gente muitas vezes só se preocupa quando a multa chega na porta, né? E eu já conversei com vários empresários a respeito, eles falam da LGPD parecendo que é uma coisa de, uma LGPD, já ouvi falar, então não se preocupa muito. E quando você comentou aí agora sobre como é que vocês tratam os seus dados, eu acho que algum empresário vai dizer, tá aqui no celular da minha funcionária. Que eu acho que, às vezes, o celular do funcionário, que é o que atende cliente, enfim, tem, de fato, uma despreocupação muito grande com o trato, né, desses dados e de quem circula com eles dentro da empresa. Acho que, realmente, eu particularmente, vou falar só em relação agora à telefonia, para não abranger tantos assuntos, eu sou extremamente cansada de receber essas ligações, atrapalha a minha rotina. Eu não sei como é que vocês que estão assistindo aí veem isso, mas assim, eu recebo muito mais ligação de outras operadoras do que de qualquer outra pessoa. Eu já perdi uma cliente porque ela me ligava de São Paulo, eu não atendi a ligação dela. De repente ela mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram daqui da agência, falando que absurdo, essa agência não atende o telefone. Eu disse, calma, é porque eu achei, até eu dizer que é porque eu achei que fosse uma ligação de São Paulo, enfim. Sim. Eu já perdi, isso é real, isso não é brincadeira não. Mas assim, de tanto que eu já fui incomodada com essas operadoras e com certeza vocês foram com outras empresas também, de diversos aspectos, pessoas que já ligam sabendo uma série de informações sobre sua vida. Quando eu recebo uma ligação dizendo, não, é Priscila Albuquerque, eu digo, já sei que alguém me oferecendo. Meu nome é Priscila Albuquerque Caldas. Quando eu falo Priscila Albuquerque, eu digo, rapaz, alguém me oferecendo. Ou então dizendo assim, o motivo do meu contato... Eu já sei sabe que é oferecer alguma coisa. Ou cobrança, né? Ou cobrança, ou quer me oferecer alguma coisa. E certamente é porque meus dados foram vazados e alguém teve acesso aí a essas informações. Eu estou sendo mais uma vez importunada por alguém que não me interessa naquele momento. E é importante também entender que em algum momento, de fato, você pode estudar do consentimento para que essa empresa te abordasse, porque hoje a gente assina tanta coisa digitalmente que às vezes a gente não percebe, né? Aqueles cliquezinhos de aceito, a gente não percebe o que a gente está fazendo ali. E essa é uma das bases da LGPD, o consentimento. Eu dou o consentimento, eu dou meus dados livremente, né? De livre e espontânea vontade, para que você utilize eles. Porém, é um dos laços mais fracos, uma das bases mais fracas da LGPD, porque o consentimento ele pode ser retirado a qualquer momento. Então, às vezes, falta também um pouco desse esclarecimento, né? De que a gente pode falar assim, eu te dei em algum momento o consentimento, mas agora eu não quero mais. E aí cabe também, dentro da lei, a gente ver quais desses dados devem continuar sendo utilizados pela empresa e quais não. Eu tô tão orgulhosa dela. Gente, vamos encerrando aqui este nosso assunto de hoje. Muitíssimo obrigada, Abel. Eu que agradeço mais uma vez. Estou orgulhosíssima de vocês, super claro, espero que tenha ficado bastante claro para vocês também. Tirei aqui todas as minhas dúvidas. E LGPD é uma realidade, vamos então buscar mais informações a respeito, vamos nos adequar. A gente aqui já fez a nossa adequação com o Perona, claro. E é de fato uma preocupação, a gente tem que ter essa preocupação, porque assim, não sei se vocês têm, mas eu não tenho dinheiro para pagar multa. Para estar pagando aí, né, nem correndo nenhum risco de bater uma sanção aqui na porta. Quando ela bateu, eu disse, meu filho, não entre não. Você não é bem-vindo. Então vamos nos evitar, né? E vamos nos precaver da melhor forma possível, colocando essa lei em prática nas nossas empresas. Um beijo para vocês. Obrigada, Abel, mais uma vez. E até o próximo Fala Aroma. Muito mentira!